Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Oi, vamos começar com uma reflexão. Já pararam para pensar por que a matemática, uma disciplina que a nossa sociedade valoriza tanto, é ao mesmo tempo uma fonte de tanto medo e ansiedade para tanta gente? Pois é, hoje a gente vai explorar um lado meio oculto da educação matemática. Vamos bem além dos números para tentar entender as forças sociais e políticas bem complexas que estão em jogo e que moldam o que acontece na sala de aula. Esse é o grande paradoxo que a gente precisa encarar de frente. De um lado, todo mundo fala o tempo todo que a matemática é a chave para o sucesso, que abre portas. Mas, do outro lado, tem uma multidão de pessoas com memórias bem difíceis, de muita luta e frustração com a matéria. A pergunta é, como é que essas duas realidades conseguem existir ao mesmo tempo? É justamente essa tensão que a gente vai começar a desvendar agora. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para um fenômeno social bem interessante. O jeito como muitas vezes nós agimos como se acreditássemos em algo, mesmo quando, lá no fundo, nossos sentimentos e ações contam uma história bem diferente. A palavra técnica para isso é ambivalência. Pensa assim, é como alguém que está de dieta e vê um doce maravilhoso. Existe o desejo de comer e, ao mesmo tempo, a necessidade de recusar. Essa convivência de sentimentos que entram em conflito, esse querer e não querer acontecendo junto, que está bem no centro da nossa relação com a matemática. Olha que exemplo perfeito sobre a crise climática. Em público, todo mundo concorda que tem que apoiar a sustentabilidade, claro, mas na hora de tomar uma decisão pessoal, como escolher para onde viajar nas férias, muitas vezes a conveniência de pegar um avião fala mais alto. É exatamente essa divisão entre o que a gente fala e o que a gente faz que se repete com a matemática. E essa dinâmica se encaixa como uma luva na matemática. Publicamente, a mensagem é uma só: matemática é fundamental. Mas, no privado, numa conversa mais honesta, quantos adultos não admitem que, na verdade, não gostam e quase nunca usam no dia a dia? É nesse espaço, nesse vão entre a crença pública e a realidade privada, que a gente encontra uma pista importantíssima para entender o problema. Certo, mas se tanta gente sente essa desconexão, por que essa fachada toda continua de pé? E mais importante, quem é que paga o preço por essa ambivalência da sociedade? A resposta está numa metáfora bem forte e até um pouco surpreendente. Imagina só a cena: as crianças, sentadas nas carteiras, como se fossem pequenas velas. Elas estão ali, queimando, se consumindo em esforço, se dedicando à matemática, mas não só por elas mesmas. Elas estão fazendo isso para cumprir um dever social que os próprios adultos muitas vezes preferem evitar. Olha só como esse ciclo de delegação funciona. Tudo começa com a pressão da sociedade para que os adultos valorizem a matemática. Só que como muitos não querem ou não se sentem capazes de lidar com ela, o que eles fazem? Transferem essa responsabilidade para as crianças, lá na escola. O sucesso dos filhos na matemática vira, então, uma forma de os pais cumprirem esse dever social, quase que por procuração. E as crianças, no meio disso tudo, o que elas sentem? Elas sentem a pressão, a cobrança por um bom desempenho, mas a razão de verdade por trás de tanta exigência fica sendo um mistério. Elas são como participantes de um ritual antigo, sabe? Executam os movimentos, seguem as regras, mas sem entender o significado profundo que aquilo tudo tem para a comunidade ao redor. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Essa dinâmica pessoal entre pais e filhos não acontece do nada, num vácuo. Ela está profundamente conectada com as forças da economia e da política que acabam moldando todo o nosso sistema de ensino. Existe um termo técnico para isso: comodificação. Basicamente, é o que acontece quando a gente transforma a experiência de aprender, que é um processo vivo, cheio de idas e vindas, num produto, numa mercadoria, uma nota, um diploma, um certificado. A jornada da descoberta acaba valendo menos do que o pedaço de papel que a gente recebe no final. E dentro desse sistema, a escola acaba cumprindo 3 papéis principais para a economia. Primeiro, ela funciona como um lugar para manter as crianças seguras e ocupadas enquanto os pais trabalham. Segundo, ela age como uma grande máquina de triagem, usando o desempenho escolar, principalmente em matemática, para classificar os alunos para seus futuros empregos.
E terceiro, a escola ensina os alunos a seguir regras, a obedecer, preparando-os para o mundo do trabalho. Bom, então será que a gente está preso nesse sistema? Será que existe um jeito de escapar dessa lógica? Para achar uma resposta, a gente precisa olhar para uma ideia bem diferente, sobre como a desordem, por incrível que pareça, pode ter o poder de abalar as nossas certezas. Os nossos cérebros são verdadeiras máquinas de encontrar patrões, né? A gente busca o tempo todo organizar o caos do mundo em caixinhas arrumadinhas, em categorias. Essa necessidade de ordem é a base de como a gente entende a realidade. E aí, de repente, a gente se depara com uma lista como essa, totalmente bizarra, de uma enciclopédia chinesa que nunca existiu. E a lista continua com categorias ainda mais estranhas. O motivo disso nos deixa tão perplexos é que ela destrói completamente qualquer expectativa que a gente tenha de como as coisas deveriam ser classificadas. É como se, de repente, o chão sumisse sob os nossos pés. O ponto principal aqui é bem sutil, mas é muito poderoso. O que choca não é a existência de animais fantásticos ou categorias estranhas. O que choca de verdade é a tentativa de forçar essa coleção de coisas aleatórias num sistema de ordem que nos é familiar, como uma lista em ordem alfabética. É o choque entre duas lógicas incompatíveis que causam curto-circuito no nosso cérebro. E é aí que está o verdadeiro poder da desordem. Quando a gente é confrontado com um jeito de pensar tão radicalmente diferente, somos forçados a admitir que a nossa própria visão de mundo, a nossa lógica, não é a única que existe. É só uma das muitas maneiras possíveis de organizar a realidade. E muitas vezes é uma maneira moldada por forças políticas que a gente nem percebe. Certo, mas o que tudo isso tem a ver com a aula de matemática? Como é que essa ideia radical sobre a desordem pode nos ajudar a repensar o que acontece dentro das nossas salas de aula? Agora, preparem-se, porque a ideia a seguir pode soar quase como uma heresia. E se na aula de matemática a gente desse aos alunos a permissão para dizer não? E se eles pudessem, de forma legítima, questionar se a matemática é mesmo a ferramenta certa para um determinado problema? E se pudessem até mesmo rejeitar o uso dela? É uma pergunta radical, com certeza, mas que vale muito a pena a gente considerar. E se, ao permitir que os alunos questionem, que duvidem e até que rejeitem a matemática, a gente estivesse, na verdade, abrindo uma porta para uma relação muito mais honesta, mais autêntica e, no fim das contas, mais profunda com a disciplina? Essa é uma ideia que pode mudar tudo. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar